Quando pensamos em aparições de fantasmas, os primeiros lugares que vêm à mente são cemitérios, casas assombradas, hospitais, ou até mesmo lugares abandonados. No entanto, até mesmo lugares com uma intensa movimentação de pessoas, como estúdios de televisão, podem estar sujeitos a algumas manifestações sobrenaturais. Inclusive, eu já mostrei anteriormente alguns casos onde isso ocorreu. Como o de uma participante do reality da Globo, que ouviu a voz da irmã chamando por ela. A irmã, que mais tarde ela recebeu a notícia que havia falecido. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? 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 Quem tá chamando? É na casa? E ontem, o que aconteceu exatamente que foi tão impressionante? Você ouviu alguém te chamando e era o quê? Meia hora, 45 minutos depois da morte da Glória. O que você ouviu? Você ouviu ela te chamando? Ouvi. Mais de uma vez? Muito mais. Há também diversos relatos de que um dos estúdios do SBT também é assombrado. O jornalista da Atena também presenciou algo muito estranho. Para tocar, rapaz, parece que eu vi um espírito passando aqui, ô Latina. Deus me livre, precisa mandar benzer esse estúdio aqui. Tô falando sério, parece que eu vi um cara passar aqui, cara. Será que esses lugares foram, ou ainda estão sendo assombrados? De 2021, houve a queda de uma pequena aeronave na zona rural de uma cidade de Minas Gerais. E horas depois foi divulgado que dentro desta aeronave, estava a cantora e compositora Marília Mendonça, que estava a caminho de uma apresentação, e que infelizmente perdeu a vida devido ao trágico acidente, junto com mais 5 pessoas que estavam a bordo do avião. Essa triste notícia abalou todo o país, sendo que ela tinha apenas 26 anos de idade, era muito talentosa, querida, divertida, e que parecia ter um longo caminho pela frente. Há cerca de uma semana após o ocorrido, uma emissora de televisão decidiu fazer uma matéria em homenagem à cantora, onde uma repórter foi até a casa onde Marília vivia com a família, para entrevistar a mãe e irmão sobre como eles estavam se sentindo, e também sobre como eles estavam lidando com a situação. No entanto, em certo momento da entrevista, a mãe em luto caminhou até outra parte da casa, e nesse instante, podemos ver uma mulher muito parecida com a cantora falecida, que aparece rapidamente em frente à câmera, pouco antes de andar lentamente para trás, sumindo de vista completamente. Pessoas que assistiram ao vídeo dizem que isso seria apenas uma pessoa que faz parte da produção do programa, saindo da visão da câmera por simplesmente não querer aparecer na gravação. Só que muitas outras pessoas acreditam em algo bem diferente, dizendo que aquela mulher que vimos poderia ser realmente o espírito de Marília, que visitou sua família nesse momento de enorme tristeza. Mas e você, no que acredita? Este ano, um casal que vive em uma cidade da Inglaterra, estava dormindo tranquilamente durante a noite, quando de repente receberam um alerta em seu celular vindo da câmera de segurança, após ter detectado um movimento estranho na sala de sua casa.
O casal rapidamente checou o alerta recebido, e viu que uma foto havia sido tirada, só que eles ficaram espantados ao ver essa foto, pois nela, tinha isso. A figura fantasmagórica de uma mulher com um longo vestido branco, pode ser vista na foto tirada da sala, pouco depois da meia-noite. Outras fotos também foram tiradas em horários diferentes, dessa vez mostrando orbes flutuando pelo lugar. O casal disse que muitas vezes sentiu uma estranha presença, exatamente no local onde as fotos foram tiradas, como se houvesse mais alguém sentado ao seu lado, e que até mesmo o cheiro misterioso de um perfume doce podia ser sentido. Eles disseram não ter ideia do porquê isso estava acontecendo, ainda mais porque não há nenhum histórico de pessoas que faleceram dentro da residência. Mas será que isso foi uma verdadeira aparição de um fantasma? Uma jovem youtuber estava de férias passeando pela Irlanda, e uma de suas paradas foi uma famosa igreja localizada no país, onde ela acabou presenciando algo muito estranho. Nessa igreja há alguns itens bizarros em exposição, como a porta da cela de um padre, que foi preso devido à sua fé no ano de 1679. Que foi considerado um crime grave pela monarquia inglesa, permanecendo preso até ser executado. Ainda mais bizarro, é que há cerca de 240 anos após sua execução, sua cabeça foi levada para a igreja, onde permanece em exposição até hoje. E o que eu disse ter sido algo estranho presenciado pela jovem, é que ela estava filmando a antiga porta da cela em exposição, quando do nada, isso acontece. This is the door of the cell in Newgate Prison, where St Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure, because he was one of the first ecumenical Christian priests. Na porta da cela há uma pequena abertura, e de repente, um rosto fantasmagórico pode ser visto através dela, à espreita por um breve momento, pouco antes de desaparecer completamente. A jovem disse não ter notado nada de estranho no momento da gravação, vendo o ocorrido somente depois, após assistir ao vídeo novamente. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, ou isso não passa de uma farsa muito bem feita? Tais são lugares que possuem uma grande concentração de energia, tanto positiva quanto negativa. Afinal, pessoas são salvas neste lugar, como também muitas acabam perdendo sua vida. Por isso muitas pessoas acreditam que lugares como estes são imensamente assombrados. Inclusive já mostrei em vídeos anteriores, diversas manifestações paranormais em hospitais pelo mundo. E hoje veremos mais algumas gravações sinistras, onde supostas aparições de fantasmas foram registradas vagando por corredores e salas de hospitais. Como este que foi registrado em um hospital durante a noite, e que podemos ver uma figura bem estranha, muito parecida com uma criança correndo pelo lugar. Ou este que foi registrado em uma cidade da Costa Rica, onde um vulto sombrio pode ser visto se movendo pelo quarto. Funcionários que faziam a faxina de um outro hospital também presenciaram algo bem estranho acontecendo. Este outro foi gravado por uma dupla de caçadores de fantasmas,
que foram até um hospital ainda em funcionamento, em que os funcionários relatam que o fantasma de uma garota pode ser visto perambulando pelo prédio. Agora o caso mais assustador, que ocorreu em um hospital de uma cidade mexicana, e que foi presenciado por alguns funcionários que trabalhavam no local. Desde la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. Chica, no mames, no mames, mira esa madre. No mames. Que verga é isso? Será que espíritos realmente vagam por estes lugares? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para tudo isso que acabamos de ver? Deste ano, moradores de uma cidade peruana ficaram bem assustados após ver uma gravação feita pela câmera de segurança de um ponto turístico da cidade, onde, segundo eles, a câmera acabou registrando algo muito estranho próximo a um poço dos desejos. As pessoas dizem que o local onde este poço está localizado atrai muita energia sobrenatural, e que atividades paranormais acontecem frequentemente pelo lugar. A população também conta que há muitos anos um garoto perdeu a vida ao cair dentro do poço, e que desde então diversas pessoas relatam já ter visto o espírito deste garoto vagando sem rumo ao redor dele. No dia 20 de setembro, um dos vigias do parque onde o poço está localizado, estava checando as gravações feitas pelas câmeras de segurança, quando ele notou algo muito estranho em uma das gravações que o deixou completamente aterrorizado. Uy, se paró. ¡Puto huevo! ¡Puto invisible, así, ¿no? ¿Ah? Su cuello así, weón. Se estiró. Uma figura misteriosa pode ser vista sentada em meio à escuridão. A figura então se levanta e começa a se aproximar do poço lentamente, pouco antes de outra figura estranha sair de dentro dele flutuando para longe. Tanto moradores locais quanto o vigia que viu a gravação acreditam que essa figura estranha vista no vídeo seria o espírito do pequeno garoto que infelizmente perdeu a vida há muitos anos atrás, ainda vagando sem rumo ao redor de onde havia falecido. No entanto, há pessoas que acreditam em algo bem diferente, dizendo que isso seria apenas uma pessoa comum, que decidiu simplesmente ir até lá durante a noite enquanto não havia ninguém no local. Mas e você, no que acredita? Como mecânico em uma oficina para carros, onde eles atendem diversos clientes no decorrer do dia, e em certa ocasião um homem havia deixado seu veículo para manutenção, só que no dia seguinte este mesmo homem acabou sofrendo um trágico acidente que levou sua vida, fazendo com que seu carro permanecesse na oficina mecânica onde havia o deixado. É aí que algo assustador veio acontecer, pois no dia seguinte após o acidente, um dos mecânicos começou a interagir com alguém que visivelmente não está lá, e que segundo ele se trata do cliente dono do carro que havia perdido a vida no dia anterior. Oíste, weón, se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller, de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Sabes que consígueme el teléfono con la Connie, porfa? Es que no me da, está hablando solo, mira, Connie. No sé si estoy loco o qué. Mira. ¿Pero con quién habla, weón? ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me está viendo, pasando el presupuesto y explicando el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Ese me está viendo el presupuesto, le estoy Oye. explicándole lo
que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el cabello aquí al frente mío, pues, weón. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué te decía? Desde que los caí. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. De fato, podemos vê-lo interagir com alguém que não está lá. Será que ele estava realmente vendo o espírito deste homem que havia falecido? Bem, eu não posso afirmar se era isso realmente, porém dias depois o mesmo mecânico estava trabalhando normalmente, quando do nada, isso acontece. A câmera registra o casaco do mecânico caindo sozinho de onde ele estava, deixando o rapaz bem espantado sem entender o que havia acabado de acontecer. Será que o espírito do homem que veio a falecer está tão apegado ao seu carro, que inclusive está o fazendo agora vagar sem rumo por este pequeno estabelecimento? Por favor, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Em março deste ano, os funcionários de um restaurante em uma cidade colombiana estavam trabalhando normalmente, quando do nada uma de suas colegas de trabalho começou a agir de maneira muito estranha, perguntando quem era o garotinho que estava brincando em certa parte do estabelecimento, mas que para o espanto de todos ninguém mais conseguia vê-lo. Pensando que era apenas uma brincadeira, os funcionários então acompanharam a jovem até onde o suposto garoto estava, e começaram a gravar o que estava acontecendo. Le voy a grabar por si algo. No sabría decir. Estás muy chiquito para que estés acá solo. Y todos mis compañeros cuando no te pueden ver y yo sí te veo. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué estás ahí solito? Dime algo. Yo quiero ver si en la cámara hay algo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién es Eduardo? Sí. Porque yo no conozco ningún ¿Tu Eduardo. mamá está manejando? ¿Quién eres? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Eduardo? Pues mira la cámara del tercer piso de la recreación. Vale, está ahí. Eduardo. No sé, no sé cómo ¿él es de acá? La recreación. Me decís si es la manía. No. ¿Quieres hablar con Eduardo? ¿Y por qué estás acá? ¿Por qué estás tan solo? Es que nadie, yo no soy la única que te puedo ver. No es. Y todos mis amigos no me pueden ver. Yo tengo mucho miedo. Na gravação podemos vê-la interagindo com alguém que visivelmente não está lá, ou está mas não podemos ver. Ela faz várias perguntas ao suposto garoto, que disse estar procurando alguém chamado Eduardo, mas que ninguém no local sabia quem era. ¿Quieres hablar con Eduardo? ¿Y por qué estás acá? ¿Por qué estás tan solo? Será que essa mulher estava realmente se comunicando com o espírito de um pequeno garoto? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Le voy a grabar por si algo. No sabría decir. Hola. ¿Te llamas? Es que estás muy chiquito para que estés acá solo. Y todos mis compañeros cuando no te pueden ver y yo sí te veo. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué estás ahí solito? Dime algo. Yo quiero ver si en la cámara hay algo. Hablas. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién es Eduardo? Sí. Porque yo no conozco ningún ¿Tu Eduardo. mamá está manejando? ¿Quién eres? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Eduardo? Pues mira la cámara del tercer piso de la recreación.
Adriana está en... Mais especificamente em agosto de 2018, Shannon Watts e suas duas filhas perderam suas vidas em circunstâncias horríveis, causadas pelo marido e pai da família que acabou cometendo esse ato terrível contra elas. Primeiramente elas foram dadas por ele como desaparecidas, sendo descoberto um tempo depois que ele foi o culpado pelo trágico assassinato de sua família. Essa história é muito triste e não contarei os detalhes sobre ele, porém logo após o suposto desaparecimento de Shannon e as garotas, as autoridades foram vasculhar a casa à procura de pistas sobre seu paradeiro, ainda sem conhecimento sobre o que realmente ocorreu. Inclusive eu já havia lhes mostrado esse caso anteriormente, onde coisas bem estranhas aconteceram enquanto os policiais estavam dentro da casa, como uma estranha aparição no topo da escada, e até mesmo vozes misteriosas que surgiam do nada em diversas partes da residência. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came. Yeah, it sounded like a kid toy. It might. It sort of sounds like it. Something. There was a... I heard it. That one. Did you hear it? I did. Lembrando que essas gravações foram feitas diretamente pelos policiais que estavam na casa, e que elas se tratam de gravações 100% verdadeiras. Porém o que realmente quero mostrar no vídeo de hoje, se trata de uma gravação feita em novembro de 2021 por uma jovem investigadora do paranormal, que foi até a casa da família que se encontrava completamente interditada, onde ela junto a algumas pessoas tentaram uma possível comunicação com os espíritos de Shannon e das crianças, mas que ao invés disso elas acabaram registrando algo que elas não estavam esperando. Rest in peace, Shannon. Bella, Cece, and baby Nico. Rest in peace. Enquanto tentavam uma possível comunicação com o aparelho, um rosto fantasmagórico pode ser visto dentro da casa, observando os jovens através da janela. A investigadora acredita que o que ela registrou naquele dia, se trata do espírito de Shannon que ainda vaga pela casa após sua vida ter sido tirada pelo marido. Seria isso uma verdadeira aparição do fantasma da jovem mãe falecida? Por favor comente o que você acha sobre isso. Veja esse vídeo completo, e também vários. Perto da cama onde a avó estava, uma sombra misteriosa pode ser vista se aproximando dela lentamente, quase como se estivesse checando como ela estava. Assustados, os familiares decidiram ir até lá para falar com ela sobre o que havia acontecido, e ela disse que estava apagando as luzes pois estava com muito medo, dizendo que tinha ouvido barulhos muito estranhos, mas que não tinha visto nada fora do comum. Será que essa velha senhora está sendo afetada por essa coisa em seu quarto, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Mulher que vive nos Estados Unidos com sua família, estava vivendo tranquilamente até que há algum tempo sua mãe infelizmente teve um problema de saúde, e devido a procedimentos médicos ela deve ficar sempre em sua cama.
Por isso a mulher decidiu então instalar uma câmera no quarto dela, assim ela poderia monitorar a mãe e ver quando ela precisa de ajuda. Só que recentemente ela ouviu a mãe conversando com alguém. Intrigada pois não havia ninguém com ela no quarto, a mulher decidiu ver através da câmera o que estava acontecendo, e fazendo isso ela ficou chocada com o que viu, já que no vídeo parece que realmente há mais alguém ali com ela. What the fuck is that? It's like something touching her. What the hell is that? What the hell? No vídeo a mulher viu a mãe deitada em sua cama, só que bem ao lado dela, um braço luminoso pode ser visto se aproximando, e que parece que a mãe da mulher estava mesmo conversando com aquela coisa. Após o ocorrido a mulher perguntou à mãe com quem ela estava falando, e ela estranhamente respondeu que era um de seus irmãos. Isso a deixou ainda mais confusa, afinal todos seus irmãos ainda estão vivos, e nenhum deles estava com elas na casa naquele momento. Mas se não havia ninguém na casa além delas, então o que diabos estava acontecendo? Seria isso algum espírito que se manifestou para cuidar dela, ou até mesmo quem sabe uma verdadeira aparição de um anjo da guarda? Uma mulher que frequentemente aluga sua casa para outras pessoas, disse que estava passando em frente à residência quando viu que a porta da frente estava aberta, e como o local não havia sido alugado ela imediatamente chamou a polícia. As autoridades então chegam ao local, começam a fazer algumas perguntas à mulher e logo partem para uma busca dentro da casa. No entanto, enquanto eles andavam à procura de algum intruso, eles acabaram presenciando coisas muito estranhas. Um detalhe muito importante é que essa busca foi registrada pelas câmeras instaladas no uniforme dos policiais, indicando que nada do que foi gravado foi de alguma forma manipulado. Police, if anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known.
Downstairs clear. Upstairs clear? Yeah, we're good. Durante a busca, portas podem ser vistas se movendo por conta própria, e até mesmo o som de passos pode ser ouvido em certo momento da gravação. Vimos que realmente não há intrusos na casa, então seria isso uma prova de que essa casa está sendo assombrada, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Em junho de 2021, uma família que vive em um estado americano estava tranquilamente em sua casa, quando acabaram presenciando algo muito perigoso e assustador. No dia do ocorrido, a garotinha da família estava dentro de casa ouvindo músicas infantis, enquanto seus pais estavam do lado de fora, provavelmente fazendo alguma coisa. No entanto, uma panela elétrica começou a pegar fogo na cozinha, dando início a um pequeno incêndio. Ao perceber o que estava acontecendo, rapidamente a garotinha correu para contar aos seus pais, que em completo desespero entrou em casa para tentar apagar o fogo. O pai então pegou a panela em chamas e levou para fora, solucionando o problema jogando dentro da piscina. Isso poderia ter sido um trágico acidente, mas que foi resolvido rapidamente pelo pai em pânico após sua filha tê-lo avisado. Porém, o que chama a atenção nesse vídeo não é o objeto em chamas, e sim algo completamente diferente. Pois enquanto o pai tentava apagar o fogo, do nada, isso acontece. Uma figura sombria se materializa perto da cozinha, observando o rapaz desesperado, sumindo em meio à fumaça logo após o fogo ter sido apagado. Mas agora me diga uma coisa. Você acha que esse pequeno incêndio foi de alguma forma causado por algum tipo de ser sobrenatural maligno, ou tudo não passou de um acidente, que inclusive poderia ser facilmente explicado? Que vive nos Estados Unidos, frequentemente posta vídeos de suas explorações por lugares abandonados, onde na maior parte das vezes nada de estranho acontece, mas que em algumas vezes coisas bem bizarras acabam acontecendo. No entanto, em seu vídeo mais recente, e que eu considero mais assustador, podemos vê-lo explorando um velho armazém abandonado, perambulando pelos corredores escuros e solitários deste lugar arrepiante, até que ele chega a um enorme corredor, e que segundo ele a temperatura deste lugar caiu repentinamente, o deixando bem espantado e com uma sensação muito estranha como se algo estivesse errado. O explorador então prepara seus equipamentos e decide continuar sua exploração, só que o que ele não esperava é que do nada, isso aconteceria. Did you hear that? That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that?
O explorador ouve um barulho estranho, e do nada parece que algo se aproxima de suas costas lhe dando um susto enorme, mas quando ele se vira para dar uma olhada, ele não vê absolutamente nada. Porém uma outra câmera que estava filmando esse momento, acabou nos mostrando que de fato havia mais algo ali com ele. Did you hear that? That was loud. Realmente algo pode ser visto se aproximando do explorador. Mas se isso já não fosse estranho o suficiente, uma outra figura pode ser vista observando o rapaz em meio à escuridão. That was loud. What the hell? What the fuck was that? Assustado, o explorador disse que jamais voltará a esse lugar novamente. Mas será que esse local está sendo realmente assombrado por forças sobrenaturais? Ou isso poderia ser apenas alguém tentando assustá-lo? Novembro deste ano, o segurança noturno de um hospital localizado em uma cidade da Argentina estava trabalhando normalmente, quando do nada algo muito estranho acabou acontecendo, e que tudo foi registrado pelo sistema de segurança do local. No vídeo podemos ver o homem sentado em sua mesa como de costume, quando de repente a porta de entrada do prédio se abre, e então o segurança se levanta para receber a pessoa que estaria se aproximando. No entanto, o estranho de tudo isso é que podemos ver que não há mais ninguém ali com ele. O segurança estava interagindo com alguém que aparentemente não está lá. O segurança interage com essa suposta pessoa, fazendo gestos e conversando com ela, e até mesmo pega uma cadeira de rodas para auxiliá-la a chegar onde estava indo. Ele então retorna à sua mesa e continua com seu trabalho como se nada estivesse acontecendo, ligando um tempo depois para o andar que a pessoa disse que iria, mas que estranhamente as enfermeiras disseram que ninguém tinha ido até lá. Intrigado, o segurança comenta o nome da pessoa que havia subido, e é aí que as enfermeiras lhe dizem algo que o deixa completamente aterrorizado, pois o nome da pessoa que ele havia visto era de uma senhora que havia falecido horas atrás dentro de um dos quartos do local. O segurança ficou muito assustado com o ocorrido, afinal ele afirma que havia visto e conversado com essa velha senhora, e de fato podemos ver ele interagindo com algo através das câmeras, porém era algo que somente ele estava vendo. Será que o segurança estava realmente vendo o fantasma desta velha senhora? Por favor, comente o que você acha sobre isso. Em setembro de 2021, uma mulher que vive com sua família em uma cidade americana começou a presenciar coisas bem estranhas acontecendo em sua casa. Essa mulher sempre postava vídeos de seu dia a dia, e também de momentos divertidos com seus bichinhos de estimação. Só que ela começou a publicar alguns vídeos bem estranhos e diferentes do que publicava normalmente. Mom, my door is open. A mulher e sua filha andavam pela cozinha, quando de repente uma porta se abre misteriosamente. Só que não foi só isso que as câmeras de segurança acabaram registrando, pois vozes estranhas também puderam ser ouvidas. Do you want something?
Só que o mais estranho com certeza ocorreu com um de seus animais. Uma orbe flutua ao lado de seu cão, e isso até mesmo parece assustá-lo. Será que a casa dessa mulher está sendo realmente assombrada, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Mom, my door is open. Em dezembro de 2016, uma jovem que vivia no estado de São Paulo, viajou até uma cidade de Goiás junto à sua mãe, se hospedando em um hotel localizado na cidade onde estavam. No dia seguinte as duas decidiram checar como era a academia do hotel, indo até lá por volta das 8 horas da noite, onde só havia ela e sua mãe utilizando os equipamentos. A jovem então começou a gravar um vídeo para postar em suas redes sociais, mas ficou espantada ao assistir a gravação, já que nela tinha isso. Se olha essa academia que tem aqui. Olha isso. Uma silhueta sombria passa rapidamente do lado de fora da janela, desaparecendo completamente em questão de segundos. A jovem disse não ter notado nada de estranho no momento da gravação, somente que quando ela e sua mãe estavam voltando para o quarto, ela sentiu como se algo, ou alguém, estivesse tentando empurrá-la pelas costas. Ainda mais estranho é que a figura foi vista em um local onde ninguém conseguiria ir, a não ser que estivesse flutuando no ar. Ou seja, será que essa figura estranha vista naquela noite foi uma verdadeira aparição de algo sobrenatural, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Estava dormindo tranquilamente, quando do nada ela foi acordada por barulhos muito estranhos, e que estranhamente pareciam estar vindo do quintal de sua casa. Sem entender o que estava acontecendo, a jovem rapidamente pegou seu celular e começou a gravar o que estava vendo. A jovem vê o portão se movendo por conta própria. Ela então começa a procurar algo do lado de fora, e de repente ela se depara com uma figura misteriosa à espreita na escuridão, e que parece estar olhando diretamente para ela. Confusa, a jovem vai até outra parte da casa para olhar através de outra janela, e misteriosamente aquela figura já não estava mais lá. Ela se acalma por um breve momento, só que seja o que for que estava do lado de fora,
agora bate na porta deixando a jovem completamente aterrorizada. Ela comenta que após o ocorrido ela decidiu chamar a polícia, porém após eles terem chegado ao local e feito buscas ao redor da casa, eles acabaram não encontrando absolutamente nada. A jovem disse não ter ideia do que seria aquela coisa, mas por favor comente o que você acha sobre isso. Seria isso algum tipo de figura sobrenatural sinistra, ou será que isso poderia ser apenas alguém tentando assustá-la? Uma mulher chamada Jamie frequentemente posta vídeos sobre o amor à vida, e também sobre pessoas aprendendo a amar a si mesmo. No entanto, há muitos anos atrás ela publicou um vídeo bem diferente, onde podemos vê-la junto com sua filha conversando sobre sua avó já falecida, quando do nada algo impressionante acabou acontecendo. Do you remember my grandma? Where is my grandma? Where is she? I've been having it. What did she do to make her go up in heaven? Did she do a smoker? No, she didn't do a smoker. She was just very old. She was almost 93, and her body just got very tired. Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." A mãe e a garota estavam conversando sobre como a avó havia falecido, sendo que ela havia falecido recentemente, quando do nada a garotinha diz que a avó estava presente ali com elas naquele momento, e que ela estava dizendo e a chamando por um apelido, que somente a avó a chamava deste jeito. Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Será que o espírito da avó estava presente com elas naquele momento? Por favor, comente o que você acha sobre isso. Quando vamos a um parque de diversões, queremos passar por momentos incríveis e divertidos, às vezes por irmos nos brinquedos, ou também por estarmos juntos a nossa família e amigos em um lugar repleto de alegria. Mas e quando algo assustador acontece durante esse momento de felicidade, o que você faria? Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que vive na Malásia, e que levou seu filho a um parque de diversões durante a noite, mas que acabou vendo algo que a deixou completamente confusa e espantada. Parece que nada de estranho está acontecendo. Porém, se olharmos com mais atenção, podemos ver que ao lado do filho dela, há uma outra criança que não deveria estar lá. Bem, essa criança poderia ser apenas uma criança comum que sentou ao lado dele no carrinho, mas se fosse isso realmente, por que diabos ela desapareceria de uma hora para outra com o carrinho ainda em movimento? Dias após o ocorrido, a mulher fez uma outra gravação falando sobre o assunto, dizendo que seu filho estava sozinho quando entrou no brinquedo, e que não sabe o momento certo em que o outro garoto havia sentado ao seu lado, mas que ao perguntar ao seu filho quem era aquela criança, ele respondeu dizendo apenas que era um amigo. No entanto, o momento mais estranho desta outra gravação com certeza, foi quando a mãe perguntou a ele se o tal amigo havia entrado junto com ele no brinquedo, e seu filho não lhe deu nenhuma resposta. Ele simplesmente parece disfarçar fugindo da pergunta. Muiz, Wan tanya, siapa duduk sebelah Muiz hari itu? Tak tahu. Tak tahu? Kenapa orang abang tu hilang? Tak tahu. Seria isso ao lado do garoto? Uma verdadeira aparição de um fantasma, talvez uma criança que possa ter perdido a vida no brinquedo,
ou isso se trata de algo completamente diferente? Cidade da Nova Zelândia, está localizado um velho túnel abandonado, que foi construído no ano de 1891, inicialmente para fazer parte da linha de trem da cidade, mas que por problemas financeiros nunca foi conectado ao sistema ferroviário, sendo fechado no ano de 1955, e consequentemente permaneceu abandonado até hoje. Em maio de 2019, um rapaz que faz vídeos relacionados a jogos, e de vez em quando realiza desafios explorando lugares abandonados, decidiu ir até este velho túnel abandonado para passar a noite. Ele então chega ao local acompanhado somente pelo seu cão chamado Max, e enfim caminham para dentro deste lugar escuro e assustador. Após horas lá dentro, o rapaz notou que não há sinal em seu telefone, e por isso ele e seu cão foram até a entrada do túnel novamente. Só que um tempo depois, quando eles já estavam voltando para dentro, do nada, isso acontece. Alright, Max, let's go back in. Here it is. Woo! Max! I hear some sort of tune out of it. Max, come here! Come here. Oh, shit. Oh. Max. Who's that? Who's that, Max? What the actual? Can you guys hear that? Oh. Max, where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? What the? Hello? What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Get me out! No caminho de volta, o rapaz se depara com um brinquedo. Confuso e sem entender o que estava acontecendo, o rapaz começa a procurar algo à sua volta, e de repente ele vê um homem estranho olhando diretamente para ele, lhe dando um susto enorme, o fazendo correr de lá em completo desespero. O rapaz disse ter ficado completamente aterrorizado com o ocorrido, e que não tem ideia do porquê este homem estaria se escondendo lá dentro em meio à escuridão, já que esse túnel está localizado no meio do nada, longe de qualquer residência. Seria isso o espírito de alguma pessoa que trabalhou na construção deste túnel assustador, ou isso não se trata de algo sobrenatural, podendo ser apenas alguém tentando assustá-los? Veja esse vídeo completo. Navegando pelas redes sociais, me deparei com uma foto assustadora, que, segundo informações da mulher que publicou a foto, ela foi tirada por uma câmera de segurança, instalada no quarto da casa de uma tia. Nesse dia, seu filho pequeno estava dormindo tranquilamente, quando do nada ele começou a chorar. Ouvindo seu choro, a mãe rapidamente checou a câmera de segurança para ver o que estava acontecendo, mas ficou chocada com o que viu, já que no quarto junto com a criança, tinha isso. Uma figura arrepiante está perto da criança, que estranhamente parece estar bem animada com sua presença. Após ver a foto tirada pela câmera, a mulher chocada correu até o quarto da criança,
Mas chegando lá ela não viu ninguém além do garoto, a deixando ainda mais confusa e assustada. Mais tarde, ao checar a foto com mais calma, ela notou que aquela figura misteriosa no quarto, na verdade era o espírito de sua mãe já falecida, que havia morrido meses antes da foto ter sido tirada, e que dormia naquele quarto quando ainda era viva. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, ou isso se trata de algo completamente diferente? O casal estrangeiro foi até uma praia localizada em uma cidade da Holanda, onde eles planejavam procurar as algas luminescentes que só aparecem nessa praia durante a noite. Só que infelizmente eles acabaram não encontrando e então decidiram simplesmente voltar para casa. Eles caminham por um pequeno trecho protegido por uma cerca, só que durante o caminho um deles começou a ter uma sensação muito estranha, como se algo, ou alguém estivesse o seguindo. What did you hear? I don't know. I heard something like following me. Don't say that, I don't know. We're way too far away from any people to be getting creeped out over this kind of shit right now. I'll keep it to myself next time. Yeah, please do. Okay. I'm gonna be No, but are you serious? excited. Did you really hear something? Yeah, I really heard But what did it something. sound like? I don't know, like something like crawling, but following. It's a bit weird. It's like, yeah, crawling but following. Is it still following us now? No, it stopped because we stopped. So if we keep on going, it's going to keep on following us. No, I don't hear it anymore. Yeah, I heard it. Again? Yeah. There's nothing here though, babe. Maybe there's like a friendly bunny. An overly friendly bunny. Um detalhe muito importante é que é ilegal atravessar esta cerca, pois exatamente nesse local há diversas espécies raras de animais, por isso essa cerca foi colocada lá. No entanto, seja o que for que estivesse o seguindo, acabou sendo registrado pelo casal sem nem mesmo eles terem notado. It's well nice out here. I'm going to make your head explode again. Uma figura muito estranha pode ser vista rapidamente à espreita pela mata. Após ver o que foi gravado, o casal não soube dizer o que era essa coisa, mas por favor comente o que você acha sobre isso. Seria isso alguma coisa relacionada ao sobrenatural, ou será que isso se trata de algo completamente diferente? Maurício Grossi é um investigador paranormal muito popular entre quem gosta do assunto, que ficou muito conhecido por seu envolvimento no caso do poltergeist de Enfield, onde uma família britânica estava sendo assombrada por forças sobrenaturais, e que inclusive foi retratada no filme Invocação do Mal 2. Só que o vídeo que vocês vão ver agora, se trata de uma gravação muito antiga de um programa de televisão, no qual o investigador teve uma participação, examinando o que ele disse ser uma das fotos de fantasmas mais incríveis já tiradas. Na foto, um homem estava comemorando seu aniversário com os amigos, quando sua esposa sugeriu que ele tirasse uma foto com todos que estavam participando. Ela então ajustou a câmera para tirar as fotos, e retornou até a mesa para fazer parte da imagem. A câmera então bateu duas fotos, uma com flash e outra sem. Na foto com flash tudo parece normal com todos à mesa sorrindo. Porém na foto sem o flash, podemos ver uma pessoa a mais na foto, que não estava no momento em que ela foi tirada. O aniversariante não soube explicar o que aconteceu na foto, e nem sequer reconhece a mulher que apareceu na imagem. O investigador comenta que essa é uma das melhores evidências sobre a existência do paranormal que ele já viu, e que inclusive a mulher estranhamente aparenta estar embaçada na foto, enquanto todos os outros aparecem perfeitamente, indicando que de fato ela fazia parte da foto, e que não se trata de uma sobreposição,
ou seja, uma verdadeira aparição de um fantasma. Maurice também investigou um caso sinistro na Inglaterra, onde uma família havia relatado que seu filho falecido, que anos antes tinha perdido a vida em um acidente de trânsito, estava aparecendo na tela de uma televisão. Inclusive em uma foto, podemos ver a mãe sentada no sofá, e na TV ao seu lado, que segundo eles estava desligada, um rosto misterioso pode ser visto na tela. A família também disse que sente uma presença estranha no quarto, sente também o ar esfriando, e às vezes é como se alguém estivesse os tocando. Seriam esses casos reais de verdadeiras manifestações sobrenaturais, ou tudo isso não passam de farsas muito bem feitas? Investigadores paranormais do Japão, foi até uma antiga casa abandonada que dizem ser um lugar extremamente assombrado. Essa casa está abandonada há mais de 10 anos, mas antes disso um casal vivia tranquilamente na casa, até que em certa noite a esposa teve um ataque de loucura, tirando a vida do marido violentamente, pouco antes de tirar a própria vida. Moradores locais dizem que coisas muito estranhas acontecem na casa, e que ninguém tem coragem de nem mesmo se aproximar dela, pois eles acreditam que uma presença apavorante assombra o lugar. A equipe então decidiu ir até a casa para realizar uma investigação durante a noite, e já lá dentro os investigadores decidem se separar, com um deles voltando para o carro, enquanto o outro vai até o segundo andar da casa. Ele então se depara com a entrada para o sótão, e lá dentro ele encontra fotos da família que viveu na casa junto com algumas roupas velhas, e nisso o investigador decide ligar para o seu colega no carro para dizer o que havia encontrado, e após isso uma das câmeras acabou registrando algo bem estranho. もしもし。なんか天板が外れて、屋根裏みたいなのがあったの。なんかすごいなんか雑音がすごいね。あ、マジ？いや、やばい。全然聞こえない。マジ？なんかね、大丈夫？今聞こえる？あ、今聞こえる？聞こえる？はい。あそこの、押し入れの中を見たんだけどさ、なんか、天板が外れてさ、屋根裏みたいな感じになってたの。Enquanto o investigador falava com seu parceiro, uma figura muito estranha pode ser vista à espreita na porta em meio à escuridão. Sem ter ideia do que tinha acontecido, o investigador desce até o carro para mostrar ao seu colega o que havia encontrado. Só que ao fazer isso a câmera que estava lá em cima acabou registrando algo verdadeiramente assustador. A figura medonha de uma mulher pode ser vista lá em cima, permanecendo simplesmente parada durante todo o tempo, até que do nada a câmera misteriosamente para de gravar. Os investigadores ficaram chocados com o que haviam gravado, e disseram que não havia mais ninguém na casa além deles, que inclusive estavam juntos no carro no momento em que isso ocorreu. Seria isso uma aparição do espírito da mulher que cedeu à loucura cometendo atos terríveis dentro da casa? Por favor, comente o que você acha sobre isso. Veja essa investigação completa, e também várias. Uma equipe de jornalismo foi até uma antiga base aérea americana, que hoje em dia se transformou em um enorme museu histórico, e que dizem ser um lugar incrivelmente assombrado. Visitantes e funcionários dizem que sons estranhos podem ser ouvidos no prédio, objetos se movem sem ninguém tê-los tocado, e alguns até mesmo afirmam já terem visto figuras estranhas perambulando pela propriedade tarde da noite. A equipe entrevista algumas pessoas que já passaram por coisas estranhas no museu, e após isso decidem se aventurar passando a noite pelo local,
Só que isso parece ter sido uma péssima ideia, pois enquanto estavam por lá, eles acabaram registrando algo assustador. There it is right here. And it's coming right towards the screen. He says this video shows an orb, or light of a spirit, circling a ball. And in this night vision video shot by fellow airman Matthew Below, this appears to be a big empty room. But slow it down, and some believe there are two human shapes in the background. Duas figuras bem estranhas podem ser vistas passando rapidamente em meio à escuridão. Duas figuras que parecem com pessoas, e que provavelmente assombram o prédio após terem perdido sua vida próximo ao local, talvez dentro dele, ou até mesmo em alguma das aeronaves que estão expostas em seu interior. Uma família estava vivendo sua vida tranquilamente, e todos eles estavam em um momento de imensa alegria, já que um novo membro da família estava a caminho. No entanto, esse momento foi interrompido por um acontecimento terrível, já que o marido teve complicações de saúde após ter sido picado por uma abelha, e após meses internado ele infelizmente acabou falecendo. Isso deixou a mulher em completa tristeza, pois além de perder o companheiro que tanto amava, teve que cuidar sozinha de seu filho de apenas 3 anos de idade, e também da criança que estava para nascer, e que infelizmente o pai nem sequer pôde conhecê-la. Só que meses após o ocorrido, a mulher estava checando a babá eletrônica no quarto do seu filho pequeno, que nessa data já estava com 3 meses de idade dormindo tranquilamente, e nisso ela acabou vendo algo muito estranho, e que a deixou completamente chocada. Uma anomalia de luz muito estranha pode ser vista flutuando acima da cabeça do bebê que estava deitado em seu berço, e que aparenta não esboçar nenhum tipo de reação a não ser calma e tranquilidade. A mulher disse que no momento que viu o que estava ocorrendo ficou bem espantada, mas que logo percebeu que isso não se tratava de algo assustador mas sim de algo incrível, já que para ela aquele era o espírito do pai falecido, que se manifestou para acariciar seu filho que nunca chegou a conhecer. Isso é muito tocante, mas será que isso era realmente o espírito do pai que apareceu para ver seu filho? Por favor, comente o que você acha sobre isso. Um homem que vive na Indonésia, frequentemente posta vídeos de suas viagens a lugares incríveis, mostrando paisagens deslumbrantes em certas áreas da natureza. Ou seja, seus vídeos não têm nada a ver com o sobrenatural. Só que recentemente ele publicou uma gravação bem estranha, onde seus seguidores acabaram notando algo muito estranho. No vídeo, podemos vê-lo caminhando próximo a uma bela cachoeira. Ele então decide se sentar para descansar um pouco, e logo após isso tira seus sapatos, descobrindo que seus pés estão repletos de pequenas sanguessugas. Bizarro, mas não é isso que ele registrou de tão assustador, já que após sentar-se na beira da água ele começa a filmar à sua volta, e bem na sua frente, tinha isso. Dentro da cachoeira, sentada em uma das pedras, uma figura assustadora pode ser vista debaixo d'água. Uma figura assustadora, muito parecida com uma mulher usando um vestido branco e longos cabelos pretos. O
rapaz não havia notado nada de estranho no momento da gravação, percebendo essa figura assustadora somente depois quando o vídeo já tinha sido publicado. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Um casal havia se mudado recentemente para uma nova casa, e tudo estava indo bem com ambos, demonstrando muita felicidade por sua conquista. Porém, com o passar do tempo, coisas muito estranhas começaram a acontecer pela casa, desde barulhos estranhos, e até mesmo objetos que estavam se movendo por conta própria. Isso por si só já é muito assustador. No entanto, as manifestações estranhas começaram a se tornar cada vez mais frequentes, e tudo estava sendo registrado pelas diversas câmeras de segurança espalhadas pela casa. Batidas podem ser ouvidas na porta, só que quando o rapaz se aproxima para dar uma olhada, ele fica ainda mais confuso, pois lá fora não havia absolutamente nada. Bem, isso poderia ser apenas alguém fazendo uma brincadeira com os novos vizinhos, só que em outro dia o casal estava tendo uma discussão na cozinha, quando do nada, isso acontece. They're not trying. That's just how they. Em outra noite a mulher estava sozinha em casa, quando mais coisas estranhas continuaram acontecendo. A jovem estava na cama mexendo em seu telefone, quando do nada a porta do quarto começa a se abrir lentamente. Pensando que seu companheiro havia chegado do trabalho, ela espera que ele apareça a qualquer momento, só que para seu espanto ele não estava lá. Na casa não havia mais ninguém além dela. Apavorados, eles decidem tentar uma possível comunicação com o espírito na casa, só que fazer isso foi uma péssima ideia, já que eles parecem ter despertado ainda mais o que quer que estivesse assombrando o lugar.
Em meio à tentativa de comunicação, a porta de vidro do banheiro começa a se mover violentamente. Após tantas coisas bizarras acontecendo, eles decidiram simplesmente deixar a casa. Só que agora me diga o que você faria se coisas como estas estivessem acontecendo onde mora. Será que você enfrentaria o que vem assombrando sua residência? Ou será que você já teria ido embora há muito tempo, sem nem mesmo olhar para trás? Uma dupla de investigadores do paranormal foram até uma velha mina que ainda está funcionando, que mineradores dizem ser um lugar muito assombrado. Eles então entram na mina e começam a andar pelos túneis escuros do lugar, analisando e checando tudo à sua volta, tentando uma possível comunicação com espíritos que supostamente assombram a mina, porém eles não recebem nenhuma resposta. No entanto, ao encerrar a investigação, eles decidiram checar as gravações feitas lá dentro, e ficaram espantados com o que haviam registrado, pois no vídeo tinha isso. Uma figura sombria pode ser vista atrás dos investigadores, à espreita em meio à escuridão. Ou seja, será que essa mina está sendo realmente assombrada? Uma equipe de investigadores do paranormal foi até uma antiga mansão localizada em uma cidade australiana, que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado. Essa mansão foi construída por volta do ano de 1874, e anos após o prédio ter sido construído, um dos fundadores acabou tirando sua própria vida dentro da propriedade, e desde então coisas assustadoras começaram a acontecer. Há relatos de objetos se movendo por conta própria, sons estranhos que podem ser ouvidos pelo lugar, e até mesmo aparições de fantasmas que podem ser vistos vagando pelos corredores da mansão. A equipe de investigadores então deu início à investigação, explorando diversas salas e quartos deste lugar arrepiante, e após horas lá dentro eles enfim decidem ir embora, porém decepcionados por não ter registrado nada fora do comum. No entanto, após publicar o vídeo, as pessoas começaram a notar algo muito estranho, que os investigadores nem sequer tinham notado. Há algo, ou alguém, pode ser visto à espreita no final do corredor. Seria essa a prova de que essa velha mansão está sendo realmente assombrada. Há muitos anos atrás, um garoto que vive com sua família em uma cidade do Rio Grande do Norte, estava tranquilamente em seu quarto vendo televisão, quando decidiu pegar seu celular e começou a brincar com a câmera, filmando o que estava assistindo. Dias depois, seu pai pegou o celular e deu uma olhada no que ele estava gravando, e ao fazer isso, ele notou que em um dos vídeos, o garoto acabou registrando algo muito assustador. Uma figura sombria emerge do nada, caminhando lentamente em frente à cama onde o garoto estava, desaparecendo logo depois ao atravessar uma das paredes do quarto. A família não soube explicar o que aconteceu naquele dia, mas a mãe acredita que isso pode estar relacionado a outra ocorrência estranha, em que ela disse ter acordado no meio da noite, e se deparou com um vulto assustador olhando para ela em frente à cama. Seria isso algum tipo de manifestação sobrenatural, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado?
Registrado pela câmera de segurança instalada em um salão para festas de um hotel, onde algo muito estranho foi registrado durante a noite. Segundo funcionários do hotel, há muitos anos atrás ocorreu um trágico acidente, onde uma garotinha infelizmente perdeu a vida na piscina do local, e por conta do salão estar muito próximo à área onde a piscina está localizada, as pessoas acreditam que essa figura que você vai ver no vídeo, poderia ser o fantasma dessa garotinha que está até hoje vagando pelo lugar. Oh my god! Shoot me up. Oh my god. I'm so scared. That's fucking crazy. Oh my god. What is it? It actually looks like it's walking, doesn't it? Será que isso poderia ser realmente o espírito desta pequena garota? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Registrado pela câmera de segurança instalada em um salão para festas de um hotel, onde algo muito estranho foi registrado durante a noite. Segundo funcionários do hotel, há muitos anos atrás ocorreu um trágico acidente, onde uma garotinha infelizmente perdeu a vida na piscina do local, e por conta do salão estar muito próximo à área onde a piscina está localizada, as pessoas acreditam que essa figura que você vai ver no vídeo, poderia ser o fantasma dessa garotinha que está até hoje vagando pelo lugar. Oh my god! Shoot me up. Oh my god. I'm so scared. That's fucking crazy. Oh my god. What is it? It actually looks like it's walking, doesn't it? Será que isso poderia ser realmente o espírito desta pequena garota? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Uma jornalista cética com coisas relacionadas ao sobrenatural foi até um antigo castelo na Escócia, que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado. Este castelo foi construído durante o século XIII, passando por diversas reformas ao longo dos anos, se transformando atualmente em um enorme hotel de luxo. Hóspedes e funcionários que trabalham no local dizem que coisas muito estranhas acontecem em seu interior, desde objetos que se movem por conta própria, ruídos estranhos que podem ser ouvidos por toda parte, e também que dentro deste castelo há diversos fantasmas, como de um homem que morreu de fome no ano de 1342, e também de uma mulher que já foi vista vagando pela masmorra do lugar. A jornalista é tão cética em relação a fantasmas, que decidiu ir completamente sozinha para passar a noite no castelo, indo até a masmorra levando somente uma câmera. No entanto, isso parece ter sido uma péssima ideia, já que enquanto estava por lá, isso acontece. Maybe there is no such thing as ghosts whatsoever. Anyway, I'm prepared to wait. Catherine! Oh, Catherine! It's creeping me out now. Okay, I get it. I'm going. Okay, Catherine, I get it. Desacreditada, a jornalista começa a zombar dos possíveis espíritos que assombram o lugar, só que para o seu espanto, passos começam a ser ouvidos ao seu lado, como se algo estivesse correndo em sua direção. Após o ocorrido,
A jornalista começou a rever sobre o que acreditava antes daquela noite, e passou a respeitar mais sobre o que não conhecia. Um mundo onde coisas paranormais estão à nossa volta. It's creeping me out now. Okay, I get it. I'm going. Okay, Catherine, I get it. Este ano, em uma cidade do Equador, um taxista estava trabalhando durante a noite, quando ele acabou vendo algo muito estranho. O homem estava fazendo uma viagem com alguns passageiros, quando por volta da meia-noite eles passaram por um certo trecho de uma estrada, onde eles acabaram vendo algo que os deixou completamente aterrorizados, e que foi registrado por uma das câmeras instaladas na frente do carro. Todos no carro ficaram bem assustados, quando de repente uma mulher vestindo roupas brancas aparece vagando pela estrada escura e isolada. O motorista falou sobre o ocorrido, dizendo que durante todos os anos em que ele trabalha como taxista pela cidade, ele jamais tinha presenciado algo tão estranho e desesperador, e que de acordo com o que eles viram naquela noite, eles acreditam que aquilo poderia ser uma verdadeira aparição de uma noiva fantasma. Uma pequena cidade dos Estados Unidos, a família DeFeo vivia tranquilamente em sua casa, só que na madrugada do dia 13 de novembro de 1974, toda a família foi assassinada a tiros enquanto estavam dormindo, com somente o filho mais velho sobrevivendo ao acontecido. Logo após isso, o jovem se tornou o principal suspeito do assassinato de sua família, e após muita pressão da polícia, ele acabou assumindo o crime. Em seu julgamento, foi alegado que ele sofria de sérios problemas mentais, e que só fez isso por ter obedecido vozes que ele escutava em sua cabeça. Porém, mesmo assim, ele foi condenado à prisão, pegando cerca de 150 anos em sua pena. No entanto, haviam coisas bem estranhas relacionadas ao caso, como as vítimas que foram encontradas em suas camas sem nenhuma reação aparente, como se mesmo após o primeiro disparo da arma usada no crime, ninguém tivesse ouvido os barulhos feitos pelos tiros. Com o passar dos anos, o assassino começou a falar mais sobre o caso, dizendo que sua irmã também estava envolvida no crime, e que seu pai era um homem abusivo e violento, motivando o que eles haviam feito naquela noite. Ou seja, de acordo com a investigação, não haviam assombrações obrigando o garoto a assassinar sua família. Só que há cerca de um ano após o ocorrido, a casa foi vendida para uma nova família, a família Lutz, que logo ao se mudarem para o local, coisas bem estranhas começaram a acontecer pela residência. O pai da família dizia sempre acordar por volta das 3 horas da manhã com barulhos estranhos. Vozes diabólicas eram ouvidas por toda a casa, vultos sombrios perambulavam pelos quartos, e muitas outras atividades paranormais ocorriam por lá, fazendo a família se mudar da casa 28 dias após a mudança. Com o passar dos anos, pessoas começaram a falar que a família estava mentindo, na intenção de lucrar com histórias assustadoras, em uma casa onde isso não existia. Porém, isso nunca foi comprovado, e a casa de Amityville é conhecida como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Inclusive, após todas as alegações sobre a casa não ser realmente assombrada, o casal Warren foi até lá para checar a residência, e eles disseram que sim, lá ocorriam atividades paranormais verídicas, e que nada contado pela família foi inventado. Para deixar tudo ainda mais assustador, no dia em que os investigadores foram até a residência, eles tiraram fotos do interior da casa, e em uma delas, um garoto sinistro pode ser visto. Um garoto que não deveria ter aparecido, afinal lá dentro, não havia nenhuma criança durante a investigação. Hotel localizado em uma cidade americana,
começaram a reclamar sobre gritos e barulhos estranhos que vinham no segundo andar, mais especificamente no quarto 209. O gerente então enviou um dos seguranças até o quarto, enquanto acompanhava através das câmeras de segurança, e chegando lá gritos medonhos de fato puderam ser ouvidos. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? Após isso o rapaz bate na porta, mas parece que não há ninguém lá dentro. Intrigado, o segurança decide entrar para ver o que estava acontecendo, só que então, isso acontece. What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police. So, I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick, just to check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. No momento em que ele entra no quarto, uma silhueta fantasmagórica sai para fora, desaparecendo de vista enquanto vaga pelo corredor. O segurança disse que não havia ninguém dentro do quarto, e que encontrou somente os móveis jogados por toda parte. Não há registros sobre acontecimentos relacionados ao hotel, somente que ao longo dos anos, diversas pessoas reclamaram de barulhos estranhos que vinham exatamente deste quarto. Mas agora me diga uma coisa. Será que este quarto de hotel está sendo realmente assombrado? What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police. So, I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick, just to check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there?
Em maio de 2018, em uma cidade mexicana, 2 trens acabaram colidindo, ocasionando em um trágico acidente, onde uma pessoa acabou perdendo a vida e outras 5 ficaram gravemente feridas. Esse enorme acidente chamou a atenção de diversas pessoas que viviam pela região, e pouco antes do resgate chegar ao local, um homem decidiu fazer uma gravação mostrando o que estava ocorrendo. No entanto, esse vídeo acabou registrando algo muito estranho, e que deixou a todos completamente aterrorizados. O homem filmou o local do acidente, só que logo acima dos vagões em chamas, uma figura misteriosa pode ser vista se movendo rapidamente de um jeito bem estranho e desumano. Até hoje ninguém soube explicar o que era essa figura estranha, porém algumas pessoas que viram o vídeo acreditam que isso poderia ser uma verdadeira aparição de um ceifeiro, que apareceu no local exatamente para buscar a alma do condutor que havia falecido. Mas será que isso se trata realmente de algo paranormal? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? O vídeo que você vai ver agora foi publicado por um homem que vive em uma cidade dos Estados Unidos, e que acabou registrando algo incrível em um momento de imensa tristeza, o falecimento de seu pai. Esse senhor perdeu a vida em fevereiro de 2010, após 2 anos lutando contra uma doença devastadora, com seus últimos meses de vida deitado em uma cama, porém com a família estando sempre ao seu lado. Inclusive no vídeo podemos ver o homem ao lado de seu pai em seus últimos instantes de vida, através da câmera instalada no quarto para acompanhar o tratamento que ele estava recebendo. Porém, dentro deste vídeo comovente há algo inacreditável, que segundo o homem que publicou a gravação, acontece momentos após seu pai ter falecido, onde podemos ver uma orbe brilhante saindo de dentro dele e indo para longe, que ele acredita se tratar da alma dele deixando seu corpo. Impressionante. De fato, uma pequena esfera de energia pode ser vista flutuando para longe. Seria essa uma prova de que realmente há vida após a morte, que ela é apenas uma transição deste plano para outro, e que por mais feliz que seja o nascimento de alguém, a morte pode ser o início de uma pessoa em sua próxima existência. Nos anos de 2020 a 2021, o mundo estava sendo devastado por uma das maiores pandemias da história, e devido às prevenções realizadas pelos governos, as ruas de diversas cidades que antes eram agitadas e repletas de pessoas, passaram a ficar completamente desertas como se fossem cidades fantasmas. Hoje em dia as coisas estão voltando ao normal, com pessoas saindo às ruas, negócios abrindo novamente. E se tudo der certo, vamos continuar tentando fazer com que a vida volte a ser como era anteriormente. Só que agora eu vou mostrar a vocês um vídeo um tanto estranho, que foi feito em fevereiro de 2020 em uma cidade da China, que antes era bem movimentada, e que nessa data estava completamente vazia. O vídeo em questão foi gravado por uma câmera de segurança, que servia para monitorar a movimentação de pessoas pelas ruas, mas que acabou registrando algo extremamente assustador. Uma figura sinistra se move lentamente pela rua, desaparecendo pouco tempo depois, quase como se evaporasse no ar. A gravação foi vista pelo responsável por monitorar estas câmeras de rua, que por muito tempo não via nada além de vento e um vazio assustador, mas que ao checar o vídeo e ver essa figura estranha, ficou muito chocado sem entender o que era aquela coisa vagando pela rua.
Seria isso uma verdadeira aparição de algo paranormal, ou isso se trata de algo completamente diferente? Normal do Japão, foi até um antigo vilarejo que está abandonado há muito tempo, onde seus antigos moradores estão enterrados entre as construções abandonadas, e que moradores locais dizem se tratar de um local imensamente assombrado. O investigador então chega ao local para uma investigação durante a noite, e não demorou muito para que barulhos estranhos pudessem ser ouvidos à sua volta. Ele então decide usar uma câmera térmica para ver melhor o que se esconde na escuridão. Só que ele não esperava que do nada, isso aconteceria. めっちゃ周りからバチバチ音聞こえるから気づかれてないやつやけど。よし。ほらほらほらほらほらほら。なんか来てるなんか来てる。ちょっと待ってちょっと待って。なんかおるなんかおる。ちょっと待って。ほらなんかおるなんかおる。マジ。ほらマジマジマジマジマジマジマジ。ほらなんかおるなんかおるなんかおるなんかおるなんかおるって。ほらちょっと待って。近づいてみようか。どういうこと？何してんの？マジで俺なんかおるんよ。ちょっと待って。 A câmera térmica registra uma figura estranha bem na sua frente, que é muito parecida com uma silhueta humana, mas quando o investigador olha diretamente para aquela coisa, ele vê que não há absolutamente nada. Só que para o espanto do investigador, aquela figura de repente dispara correndo em sua direção, fazendo com que o investigador corra de lá completamente apavorado. Seria isso o espírito de algum antigo morador que faleceu nesse pequeno vilarejo? Por favor, comente o que você acha sobre isso. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, assim o YouTube entrega nossos vídeos para mais pessoas.